Mal passava das 4:30 da tarde e Elisa já estava exausta. Detestava o novo emprego de professora substituta na creche municipal dos funcionários da tecelagem recém-aberta. Ao todo, 25 pestinhas dedicavam horas a infernizá-la todos os dias. Talvez não devesse ter mudado para aquela cidade fria e caótica. No seu interior, ela remoía-se, amaldiçoando a decisão, cada vez que o moleque dos caixinhos ruivos se agarrava aos cabelos da coleguinha mimada, que ficava sentada na primeira fila da classe. Se aquilo não era o inferno, Elisa não imaginava o que seria. Esse é o conto de Raquel Pagno. Você gostaria também de enviar a sua sugestão de conto aqui para o canal Na Calada da Noite? Então não perca tempo. No link abaixo, clique ali, fale conosco e envie a sua sugestão. Dito isto, não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, compartilhando, comentando e clicando no like ou no joinha desse vídeo. Vem comigo para mais um podcast aqui nas quebradas da Calada da Noite. A semana mal começava e a enxaqueca já tomava conta nos miolos da professora substituta. Cada grito de criança penetrava nos tímpanos, aumentando ainda mais a vontade recorrente de apertar aqueles pescoços macios e esganar o que ela considerava como pequenos demônios. Ela fechou os olhos em busca de alívio e desejou estar em outro lugar. No entanto, ao invés disso, ao abrir, ela se deparou com a diretora estacada em sua frente, com as mãos apoiadas na cintura e a feição de quem portava péssimas notícias. Quem disse que o que era ruim não podia piorar? A diretora explicou que a professora auxiliar havia faltado. Portanto, Elisa teria que suportar sozinha todas as crianças até às 7 da noite, horário do final do expediente da fábrica. O seu sangue ferveu. Ela odiava tudo aquilo e não compreendia por que raios uma creche com 2 dúzias de crianças precisava de uma diretora. Porém, ela não tinha alternativa e apenas acatou a ordem da diretora, já bolando planos para levar a criançada para passar o final de tarde no parquinho, nos fundos do terreno da empresa. Lá, ela poderia deixar as crianças livres para correrem, pularem e se degladiarem até a exaustão. Depois, jogaria todos no tapete de dormir e aproveitaria alguns minutos de silêncio. Esse era o seu plano. O dia se arrastava pelo que parecia uma eternidade. Depois de um lanche enrolado onde cada uma daquelas crias manhosas fez questão de recusar as frutas e se atracar no bolo de chocolate como um bando de morto de fome, era chegada a hora de carregá-los para fora. Mal passava das 5 e o tempo abrira convenientemente no horizonte. A habitual neblina esboçava um tom exótico avermelhado e se afastava rumo ao sol poente. Compactuando com os planos de Elisa, seu desejo era abandonar os pirralhos ranhentos e conchilar a pestana dos justos. Há tempos não podia dar esse luxo. Já que não podia descansar, ela aproveitava para tentar se distrair, pondo em dia a leitura. Instruía aos gritos para que as crianças se comportassem e formassem fila, os maiores para trás e os menores na frente. Coloquem as mãos nos ombros, dizia ela. Não machuque o coleguinha. Ela gritava, berrava, mas as crianças faziam questão de ignorar. Ei, você! Pare de implicar com a garota! Senão... Interrompeu ela a frase olhando para o lado em busca de uma inspiração para bolar uma ameaça. Se não ficarem quietinhos, o cachorro malvado vai comer vocês. Soltou apontando para um husky siberiano que vagava por ali, arrastando um pedaço de corrente enferrujada presa à coleira. De momento ela se arrependeu do que havia dito. Invadida por um pavor irracional, tivera sempre medo de cães. Quem seria o irresponsável, pensava ela, que deixou escapar aquela fera? Ela conduziu a tropa, descendo pelo alto gramado das centenas de metros que os separavam do prédio da empresa. O parquinho tinha sido implantado numa canhada
na parte plana do terreno, munido de alguns balanços, gangorras e escorregadores, e um carrossel, cercada por uma malha de tela que, para Elisa, lembrava mais a aparência de um pátio de um presídio. Batendo o portão, vendo que não corria o risco de uma fuga inesperada, continuou o trajeto. Para variar, suas recomendações foram prontamente ignoradas. O silêncio e os bons comportamentos foram trocados por pulos e berros. Observou enquanto os 25 miliantes corriam dentro do cercado como se fizessem parte de um rebanho. Por um instante imaginou-os pastando e ganhando peso até estarem prontos para serem devorados. No mesmo momento ela balançou a cabeça, espantando os pensamentos, e sentou no banco de pedra, o livro aberto, pronta para submergir no mundo das palavras. Começou a ler. Por um instante tentou bloquear os sentidos, sobretudo a audição. Concentrou-se nas letras sob a luz vinda dos postes. Não percebeu quando as vozes exaustivas das crianças foram substituídas por murmúrios sussurrados e exclamações. Nem viu os vultos que, em vez de agitarem nos balanços, se aglomeravam na beira da cerca. Então, um grito, seguido de um choro, despertou-a do transe literário. Ela levantou o olhar sem entender como poderia ter se distraído àquele ponto. Correu para onde as crianças apoiavam-se abaixadas, os braços enfiados nos vãos da cerca da tela. Do outro lado, um emaranhado de pelos embolados os encarava com um par de olhos negros e dentes à amostra. O rosnado não parecia de um mero cão de porte médio que Elisa observava, mas sim de uma dúzia de animais raivosos. "Saiam daqui!" ordenou apavorada, disparando para junto do garoto que chorava. "O que aconteceu?" perguntou. A pergunta, claro, era desnecessária, pois ela viu sangue escorrendo do pulso, ensopando toda a mão do garoto. Puxou-o para si, mirando ao redor em busca de algo que pudesse usar para estacar, mas não havia nada. A mão e grande parte do antebraço havia sido rasgados pelos dentes da criatura. Ordenou que um dos garotos tirassem a camiseta e improvisou um torniquete como pôde. De qualquer forma, a enfermaria não ficava longe. Agarrou-o pelo braço bom, mantendo o membro ferido elevado, e o arrastou murmurando palavras de consolo. Estendeu a mão livre, pronta para puxar num tranco o portão enferrujado. Mas antes que pudesse completar o movimento, um cão bege saltou de algum lugar, investindo contra a grade. "Deus do céu!" exclamou apavorada, lançando o menino para trás de si. "De onde estão saindo essas bestas?" O animal a encarava e rosnava, as patas dianteiras flexionadas em posição de ataque. Parecia disposto a não permitir que saíssem. Elisa o encarou, o que pareceu aguçar ainda mais a sua ira. O sangue continuava vazando do ferimento do corpo do garoto. Era violento, ensopando todo o tecido. O tempo era curto. A fera latiu e outros 2 cães surgiram e se juntaram diante dela, impedindo que saísse daquele local. Um dos mais raivosos, um vira-latas, caramelo e magro, deu um passo à frente e enfiou o focinho no metal, como se tentasse abrir passagem pela tela. Elisa recuou, empurrando as crianças para mais longe da cerca possível. Alguns subiram nos balanços e carrossel tentando se proteger. Os bichos latiam e rosnavam. O primeiro juntou-se aos outros, atendendo ao chamado. Em um piscar de olhos, mais cães uniam-se à horda. O som que produziam, aliado ao choro das crianças em desespero, gerava uma cacofonia infernal. O medo que tomava conta do corpo de Elisa não era o bastante para sufocar os seus instintos. Com esforço, ela conseguiu arrancar a proteção de um dos escorredores de madeira e investiu contra a tela, enfiando a ripa por entre a grade e rede, tentando atingir um dos algozes. Os animais recuaram. Os lábios de Elisa se curvaram em satisfação.
lentamente abriu uma brecha no portão sem nunca parar de investir com uma arma improvisada. Estendeu o braço para além da abertura, levantou a ripa ao máximo que conseguiu, mas antes que pudesse deferir um golpe, o maior dos animais, que parecia ser o líder da matilha, saltou sobre o pedaço de pau. A madeira se partiu, ouviu-se o estalo alto com o fechar da mandíbula poderosa do grande cão. Elisa arregalou os olhos, apavorada, encarando o animal, prestes a atacar. Levantou o braço, protegendo o rosto no mesmo momento em que o cachorro saltou sobre ela. Sentiu presas penetrando em sua carne. A dor preencheu como uma droga, turvando sua consciência enquanto os tecidos eram dilacerados. Pôde sentir os dentes afiados arranhando os ossos do antebraço. Gritou sabendo que não havia ninguém para ajudar. Apoiou os pés no palanque lateral e impulsionou o corpo para dentro. Chutou o portão, mas a força não foi o suficiente para travá-lo. Tentou retomar para a proteção, mas outros animais lançavam seus corpos contra a grade. Elisa resistiu o máximo que pôde. No último esforço, estendeu a perna, chutando a cabeça de uma das feras. Em uma fração de segundo, imaginou as crianças sendo estripadas e devoradas. Pensou na diretora, no desespero dos pais e no que as pessoas diriam sobre ela. Pensou como seria morrer, pronta a entregar-se ao destino fatídico. Apertou as pálpebras até sentir os olhos doerem, buscando uma distração para a dor maior que agora se espalhava por todos os membros. Um dos cães aproximou-se do rosto de Elisa e estendeu o pescoço, esperando pelo golpe fatal. O hálito fétido da criatura e a baba que respingava em seu rosto causou engulhos, expirou o fedor pútrido e entregou-se ao destino. No entanto, em vez de mordidas, o que veio foi um baque. O cão ganiu e recuou, forçando-o a abrir os olhos. Viu as crianças alinhadas, formando um semicírculo de mãos dadas, pedras e vários tamanhos eram atiradas contra os animais enquanto avançavam destemidos. Não parecia mais as crianças apavoradas de instantes antes. Agora havia algo estranho em seus olhos, um reflexo avermelhado que Elisa não conseguiu definir bem o que era. Mantinham-se sérios e concentrados, lançando pedregulho sistematicamente contra as bestas feras. Não eram mais as crianças, mas sim pequenos demônios, pensou ela. Aos poucos, os cães raivosos foram se afastando. Elisa estendeu as mãos para conter os arremessos e, ofegando, se levantou. Aos pés do carrossel, o corpo do garoto mordido no pulso jazia inerte em meio à poça de sangue. Mancou até ele, levantou-o. Apesar dos ferimentos nos braços, o menino ainda sobrevivia. Vamos embora, sussurrou em silêncio. As crianças a seguiram. À espreita, a matilha ferida os encaravam, ameaçando retomar o ataque. Elisa respirou fundo, se preparando para enfrentar a mancha avermelhada que se destacava contra o gramado, formada por bocas e pelos cobertos de sangue. Teria o desejo de Elisa se realizado ao ameaçar as crianças, dizendo que os cães iam pegá-los? Não se sabe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de sugerir também os seus contos, deixar o seu like, seu feedback por meio do comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo. Ajude o canal Na Calada da Noite a crescer mais e mais, porque assim novos podcasts serão produzidos. E eu te encontro nas quebradas de um próximo podcast aqui na Calada da Noite.